Olá, sejam bem-vindos, eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar estudando um pouquinho mais da inferência estatística. A gente vai fazer mais um problema sobre variáveis aleatórias que seguem distribuição normal, variáveis aleatórias contínuas com distribuição normal. Então, hoje a gente vai fazer o exemplo 3. Caso você tenha caído aí, por acaso, nesse vídeo, caso você não tenha visto ainda os vídeos anteriores, eu peço que vocês voltem uns 2 vídeos atrás e assista para que o transcorrer dessa aula seja mais tranquilo, tá bom? Vamos dar uma lida aqui nesse exemplo. Em uma fábrica de sorvete, as máquinas estão programadas para colocar 1000 gramas de produto em cada pote. Entretanto, sabe-se que a quantidade de sorvete em cada pote segue uma distribuição normal, com média ou valor esperado igual a 1000 gramas e desvio padrão igual a 25 gramas. A legislação local obriga a empresa a pagar uma indenização a um cliente caso ele receba 98% ou menos do produto comprado. Letra A. Supondo que todos os clientes verificam o peso do produto, estime a probabilidade da empresa ter que pagar a indenização a alguém. Bom, vamos entender esse enunciado aqui. As máquinas são programadas para colocar 1000 gramas de sorvete em cada pote, mas é evidente que as máquinas não são perfeitas, né? A gente vai ter potes com mais de 1000 gramas, pote com menos de 1000 gramas, e para a gente quantificar essa proporção, essa porcentagem, a gente vai usar os dados do enunciado. Distribuição normal, com média ou valor esperado 1000 gramas, e desvio padrão 25 gramas. E a empresa vai ter que pagar a indenização caso o cliente observe que no pote que ele comprou, ele tem 980 gramas ou menos de produto. Então a gente vai resolver no próximo quadro agora. Então anota aí para mim esses dois valores, tá? A média 1000 gramas e desvio padrão 25 gramas. Vamos calcular qual é a probabilidade de um pote escolhido ao acaso ter 980 gramas ou menos. Vamos lá. Bom, gente, os valores já estão aqui. Distribuição normal, média 1000, desvio padrão 25 gramas, e a gente quer calcular a probabilidade de um pote de sorvete selecionado ao acaso ter um peso 980 gramas ou menos. Ou seja, a probabilidade dessa nossa variável aleatória contínua x, que é o peso do pote, ser menor ou igual a 980 gramas. Isso a gente quer calcular. A gente sabe que quando a gente trabalha com distribuição normal, todas essas probabilidades podem ser encaradas como uma área. Então, estou fazendo aqui o esboço da situação. Aqui tenho 1000 gramas, que é o valor esperado. O que a gente vai, então, procurar saber é quanto que vale essa área aqui à esquerda do 980 gramas. E aí, nas aulas anteriores, a gente viu que a gente pode normalizar esse problema para transformar essa distribuição normal com essa média, esse desvio padrão, para uma distribuição normal de média 0 e desvio padrão 1, a normal padrão. E como que a gente fazia isso? Vamos lembrar aqui rapidinho. A gente vai trocar a variável, agora vai ser uma variável nova, que eu vou chamar de z, por exemplo. E a gente obtém essa variável nova fazendo a variável antiga menos a média sobre o desvio padrão. Sendo que para esse problema a gente já sabe esses dois valores. A gente já pode até colocar aqui. Colocar aqui 1000 gramas e aqui 25. E aqui a gente tem uma nova curva, que também é normal, só que com esses dois parâmetros modificados. A nossa média antiga, né, ou a média original, né, de 1000 gramas, caso você pegue o 1000 e substitua nessa fórmula, tranquilo de você ver que vai dar zero, né? 1000 menos 1000 dá zero, dividido por 25 dá zero, o que já era de se esperar. Agora, e 980? Quanto que vai dar? Como a conta é tranquila de fazer de cabeça, vamos fazer de cabeça. Ó, joga aqui para mim. 980 menos 1000 dá menos 20. Esse cara dividido por 25 vai dar menos 0,8. Essa área que eu pintei em cima é equivalente à área que eu estou pintando agora. Ou seja, caso a gente calcule a probabilidade da variável z, a variável nova, ser menor ou igual a 0,8 negativo, eu vou estar automaticamente calculando essa probabilidade que eu estou interessado de fato.
Então a gente vai resolver esse problema de baixo que é mais fácil, a gente já sabe resolver isso. E aí de bandeja a gente já tem a resposta do que a gente quer. Então a gente vai ter que mais uma vez olhar para a tabela normal padrão, né? Nesse caso eu vou trabalhar com a tabela da probabilidade acumulada, que é uma das mais comuns aí que a gente vê nos livros de estatística, tá bom? Só lembrando uma coisa, eu vou ter que explorar a simetria aqui dessa curva, né? Já não é a primeira vez que a gente vai trabalhar com essa tabela. A gente sabe que para essa tabela ele só dá valores positivos para o z. Então essa área que eu estou querendo calcular, que eu pintei aqui de amarelo, dá para perceber que é equivalente a essa área aqui. Então a probabilidade de z ser menor ou igual a menos 0,8 é a probabilidade de z ser maior ou igual a 0,8 positivo. Então vamos dar uma olhada na tabela para a gente fechar esse item A. Bom, gente, a tabela das probabilidades acumuladas está aqui na nossa frente. Vou olhar onde é que está o 0,8 aqui. 0,80. Probabilidade acumulada de 78,81%. Ou seja, a área para o z indo do menos infinito até o 0,8 dá 78,81%. Então, lembrando que o que eu quero calcular, na verdade, é a probabilidade de z ser maior do que 0,8, ou seja, a área direita desse segmento vertical e abaixo da curva. Então, o que você vai ter que ver aqui é quanto que está faltando para chegar no 100%. Ou seja, 1 menos 0,7881, isso vai dar 21,19%. Anota aí para mim no canto. E aproveitando até para fazer mais um comentário, lembra que tem outros tipos de tabela. Se eu estivesse trabalhando com essa tabela aqui, a resposta já sairia automática, né? Ó, vamos conferir aqui, ó. Procura o 0,8 para mim. 0,80. Já está dando aqui o 21,19%. Então, se você estiver trabalhando com essa tabela, a resposta já sai automática. Se você estiver trabalhando com essa tabela aqui, você tem que dar uma interpretadinha, mas sem muitos problemas, né? 1 menos 0,7881. Vamos lá então para terminar esse item. Bom, gente, já coloquei a resposta aqui, tá? 21,19%. E uma probabilidade alta, né? Pô, a cada 100 potes de sorvete, 21 a gente espera que tenha um peso menor do que 980 gramas. Então, uma situação aí bem crítica. Então, vamos ver o que o item B tem aí para tentar mitigar um pouquinho desse problema. Bom, as máquinas serão calibradas para que a probabilidade anterior seja menor que 1%. Para isso, elas serão reprogramadas de tal forma que a média continue em 1000 gramas e o desvio padrão seja menor do que 25 gramas. Ou seja, agora a gente quer que as máquinas sejam um pouco mais precisas, né? Estime o novo valor para esse desvio padrão. Bom, vamos lá para o outro quadro para a gente dar uma pensada junto. Bom, gente, nessa nossa nova situação, a média continua sendo 1000, o desvio padrão é desconhecido e a gente deseja calcular, né, a gente deseja, na verdade, que a probabilidade de um pote de sorvete selecionado aleatoriamente ter um peso menor ou igual a 980 gramas seja algo menor do que 1%. Então a gente vai começar resolvendo esse item de um jeito bem parecido com o que a gente fez o item A. Só que nessa situação, como você está mexendo no desvio padrão, de uma maneira qualitativa, o que a gente espera que aconteça com a curva? Bom, antes ela era, por exemplo, assim. Agora ela vai ficar um pouco mais alta e mais estreitadinha. Porque quando eu diminuo o desvio padrão, a gente dificulta, né, o aparecimento de potes muito longe da média, né, muito longe de 1000 gramas. Então a gente vai ficar com isso daqui, ó. Claro que é um esboço, não precisaria pensar nisso antes, mas é legal a gente ir imaginando o que está acontecendo no problema real, né? Então aqui está o 1000 gramas, valor esperado, ou média. A gente deseja que essa área à esquerda do 980, essa área aqui, seja menor do que 1%. Bom, então a gente vai normalizar esse problema, do mesmo jeito que a gente fez no item A. Só que agora a gente não sabe quanto que esse 980 vai virar. A gente sabe que o 1000 vai virar 0.
que é a média nova. Afinal de contas, a conta nos prova isso, né? X menos a média sobre sigma. Se eu jogo 1000 aqui na fórmula, essa conta zero. Já era de se esperar isso. Agora, o 980, antes tinha dado menos 0,8, né? Agora vai ficar menos 20 aqui no numerador sobre sigma. Então, essa área aqui é menor do que 1%. Então, a gente vai ter que olhar lá na tabela normal padrão qual que é o valor de Z que faz com que isso aconteça, né, que fique com menos de 1% para cá. Bom, como já é o nosso terceiro probleminha desse assunto, a gente também já sabe que a gente vai ter que olhar para o lado positivo, né? Então, pela simetria da nossa imagem, aqui vai ter 20 sobre sigma. Então, a gente deseja que essa probabilidade que eu estou pintando aqui, essa área que eu estou pintando, seja menor do que 1%. E aí, como eu vou olhar para a tabela de probabilidade acumulada, o que eu vou fazer? Se essa área aqui é menor do que 1%, fala para mim quanto que tem que ficar aqui para a esquerda. Tudo isso que eu estou pintando, ó, incluindo esse pedacinho aqui. Bom, se daqui para cá é menor do que 1%, esse pedaço aqui tem que ser maior do que 99%. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, então, é olhar para esse lado, tá legal? E escrever o seguinte: a probabilidade da nossa variável z ser um número menor ou igual a 20 sobre sigma é maior do que 0,99. Então vamos olhar na tabela qual é o valor de z que faz com que isso seja possível. 0,99. Bom, gente, olhando para a tabela aqui, onde é que está o 99%? Aqui, ó, 98,98%, 99,01%. Vou pegar esse valor aqui, tá? Ou seja, se o meu z for 2,33, a probabilidade vai ficar aqui 99%. Beleza? Então anota aí para mim, 2,33 e vamos resolver esse último item. Bom, gente, então, o que a gente viu lá na tabela é que esse cara aqui, 20 sobre o desvio padrão, no mínimo é 2,33. Dá para essa conta ser maior do que isso, né? Mas estou pensando na situação, né, no caso limite, né? Então, se 20 sobre sigma é igual a 2,33, aí agora a gente tem que colocar aqui um maior, né? Quanto que é o nosso sigma, então? Então, aqui só trabalhando um pouquinho nessa inequação, o sigma vai ter que ser menor do que 20 sobre 2,33. Bom, essa conta aqui quanto é que dá? Vou fazer aqui na calculadora para a gente agilizar. 20 dividido por 2,33 está dando 8,58. Vai arredondar por 8,5? Né? Será que a máquina é muito precisa? Né? Vai depender da precisão da máquina, né? Se eu for arredondar aqui com uma casa decimal só, daria 8,6. Vamos colocar 8,5 para ser mais preciso. Então, essa máquina tem que ser programada de tal forma que o desvio padrão seja 8,5 gramas ou menos. Se você usar o 8,5, você vai ter a situação onde a probabilidade é 1%. Né? Então, o desvio padrão mínimo, vamos colocar aqui, né? Claro que tem aí uma diferença nas casinhas decimais, mas não vem ao caso. 8,5 gramas. A máquina tem que ser um pouco mais precisa aí para essa probabilidade ser menor, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.